Tome posse mais uma vez da Bíblia e abra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8. Nós temos refletido bastante nesse capítulo. Já 2 quintas-feiras que nós temos trazido à igreja a palavra do Senhor em cima desse texto, e eu continuo refletindo sobre ele, e gostaria de trazer você também juntamente comigo nessa noite, para olharmos a palavra do Senhor e tirarmos dela o ensinamento que vai nos guiar pelo caminho da vida. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo de número 30. Quem achou? Amém? Evangelho de João 8, a partir do 30, nós estaremos nessa hora fazendo essa leitura. Eu gostaria que você ficasse em reverência e olhasse para a palavra do Senhor, não lesse o texto sagrado por ler, mas reflita em cada palavra que você vai ouvir nessa hora. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, e como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes eu honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém, amados?
Glória a Deus. Se você ler o capítulo 8 de João por inteiro, como nós temos feito nas quintas-feiras, você vai notar que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras. Esse capítulo fala exatamente isso. Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras, ele orou durante toda a madrugada, e logo de manhã cedo Jesus desce do monte em direção ao templo. Jesus, ele vai ao templo e começa a ensinar o povo, diz o versículo 2, ele se assenta lá no templo, e ele começa a ensinar a todos aqueles que subiram ali a respeito da palavra de Deus. E naquele momento os escribas, os fariseus, trazem uma mulher que foi apanhada em adultério e colocam Jesus em uma situação bastante delicada, e aqueles homens, como o próprio texto já falou, foram ali para tentar o mestre, e achavam eles que tinham achado uma maneira infalível de pegar Jesus e dar um cabo na vida de Cristo, colocando aquela situação bem arquitetada, de uma maneira muito astuta, para que Jesus desse um veredito, né, que na mente deles teria que ser de uma entre duas opções. Uma, ou Jesus ia dizer para não matar a mulher, e a outra, Jesus ia ter que dizer que matasse a mulher. Nas duas situações, nós já falamos para a igreja já entende isso, mas eu quero só trazer a sua memória para que você entenda o que o Senhor quer falar nessa noite. Jesus, com muita sabedoria, não caiu na armadilha, mas respondeu de uma maneira muito sábia, trazendo à mente daqueles homens os seus próprios pecados, e através da sua consciência, fazendo com que a consciência daqueles homens começassem a trabalhar, para que eles pudessem entender que não existia absolutamente ninguém sem pecado. E aqueles homens, ao invés de pegar Cristo, na realidade foi Cristo que pegou eles de uma maneira muito maravilhosa, colocando eles contra a parede e fazendo com que eles refletissem sobre a sua vida totalmente pecaminosa, não melhor do que aquela mulher que tinha sido pega em adultério, mas que também, por conta das suas ações e das suas intenções, como nós já falamos aqui e já ensinamos à igreja, que Jesus levou a muito mais profundo a questão do relacionamento com Deus, a questão do pecado, não somente na atitude, na ação concreta, mas no simples pensamento e na motivação do coração. Cristo nos ensina que o simples pensar, o simples arquitetar, o simples desejar, já nos coloca na mesma situação de uma outra pessoa que por infortúnio, fraqueza ou qualquer situação tenha vindo a cometer o pecado. E o Senhor traz isso de uma maneira muito clara na mente daqueles homens, e eles, fazendo aquela reflexão, começam um por um, diz a palavra do Senhor, a se retirar daquele local, e Jesus começa ali a trazer uma pregação para aquelas pessoas que restaram, tomando a palavra do próprio Deus, que lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, começa a falar para Moisés, em pleno deserto, quando Moisés enxerga aquela sarça ardente, e ele se achega àquela sarça, e o Senhor diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E naquele momento, Deus começa a falar com Moisés, e a maneira como Deus se porta e se trata ali com Moisés, ele simplesmente diz: Moisés, o eu sou, vai te mandar. Quando Moisés, depois de tudo que Deus fala, eles, mesmo assim o povo não vai acreditar. Quem é que, eu vou dizer para eles, quem é que está me mandando? E Deus fala: olha, simplesmente diga para o povo que o eu sou te mandou. E quando Cristo estava ali totalmente preenchido pela presença do Deus Todo-Poderoso, por isso que a palavra do Senhor diz que é Deus conosco, Ele é o Emanuel, Deus conosco. E naquele momento, quando ele estava ali naquele templo e começava a falar, ele tomou posse da palavra do próprio Deus e começa a dizer: eu sou. Nenhum homem, na sua sã consciência, poderia usar isso, porque essa expressão, ela é simplesmente dada ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderia usá-la, mas Cristo, aleluia, Ele tomou e falou assim: eu sou o mesmo, aquele que apareceu lá na sarça, e eu estou aqui no meio de vocês, e eu sou, aleluia, eu era, eu sou, e eu continuarei sendo o mesmo. E eu já expliquei para a igreja que lá no termo original, Deus fala isso no futuro, Ele fala assim: eu serei, e ali as pessoas muitas vezes não conseguem entender, mas Jesus veio e trouxe a nossa realidade dizendo: olha, eu serei o que serei. E quando Deus começa a falar aqui nos evangelhos através de Cristo, diz assim: olha, eu sou a luz,
eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou a rocha, na realidade eu sou a porta, eu sou tudo o que você precisa que eu seja. E nesse momento, no templo, Jesus começa a falar: eu sou a luz do mundo, e quem me segue, no versículo 12, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqueles homens, mesmo ouvindo essas palavras da boca do Senhor, não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender e começaram a falar que Jesus estava dando testemunho dele mesmo, e o testemunho dele não poderia ser verdadeiro. Porém, o Pai traz a memória deles dizendo assim: olha, eu não dou testemunho de mim sozinho. Na realidade, o Pai também testemunha de mim. O Pai testemunha de mim. Então, eu não estou dando testemunho só. Só que vocês não me conhecem e você não conhece o meu Pai. E tudo isso que eu estou trazendo na sua memória, quem veio na quinta-feira já ouviu. Mas eu gostaria que você que subiu aqui nessa noite pudesse entender isso. Jesus começa a trazer todo o ensinamento para aquela multidão. E quando chega no versículo 19, Jesus diz assim: olha, vocês não conhecem nem a mim, e vocês não conhecem nem o meu Pai. E ele ali estava se direcionando e se dirigindo a pessoas que estavam no templo, a pessoas que subiam à igreja. Vamos usar esse termo para ficar mais fácil para você entender, trazendo para o nosso contexto. Pessoas que subiam para a igreja, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que caminhavam dentro da congregação, pessoas que falavam de Deus, pessoas que diziam que criam em Deus. E Jesus estava falando exatamente para esse tipo de público, esse tipo de pessoa, pessoas que estavam acostumadas com a casa do Senhor, pessoas que estavam acostumadas com o sagrado, pessoas que estavam acostumadas a fazer uma profissão de fé, mas simplesmente labial. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão e amigo que entrou aqui nessa casa, que veio aqui buscar ao Senhor, que veio aqui adorar a Deus, que entende que nesse lugar se invoca o único Deus, Criador dos céus e da terra. Você subiu aqui para poder buscar a presença desse Deus, você subiu aqui para reverenciar a esse Deus, você veio aqui para ouvir a palavra desse Deus. E o que eu gostaria para que você entendesse nessa noite é que nós não podemos dizer que servimos a esse Deus simplesmente com a profissão de fé labial, porque aquele povo fazia isso. Aquele povo tinha a proximidade com tudo que era sagrado, aquele povo tinha proximidade com o templo, aquele povo tinha proximidade com os rituais que se faziam naquele lugar. Aquele povo prestava ali os seus sacrifícios, mas Jesus vira para aquele povo e diz assim: vocês não conhecem a Deus e nem a mim. O conhecimento de vocês é um conhecimento técnico, é um conhecimento da lei. Vocês não me conhecem, vocês não me amam verdadeiramente. E aí Jesus começa a continuar aquela palavra, uma palavra dura, mas uma palavra que era necessário ser dita. Assim, meu amado, talvez você tenha subido aqui hoje para ouvir qualquer outra coisa, e essa palavra pode parecer dura aos teus ouvidos, mas é necessário que você a ouça, para que da mesma maneira que aquele povo ouviu da boca do próprio Senhor, e mesmo assim, infelizmente, você vai ver comigo que eles ainda não conseguiram entender. Mas eu oro para que nesta noite, você que subiu aqui nesse lugar, possa ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso e entenda o que Ele está falando com você hoje. Que você possa entender o que o Espírito está te chamando para falar aos teus ouvidos nesta noite, para que eu e você possamos ter um conhecimento de Deus, não somente de profissão de fé labial, mas de vida, de comunhão com Ele, para que nós venhamos a conhecê-lo verdadeiramente no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, na nossa vida, para que nós não venhamos a ser enquadrados como aquele povo que estava no templo naquele dia. E Jesus olha para aquele povo e diz: vocês falam de Deus, mas vocês não conhecem a Deus. Não é muito diferente do que nós temos vivido hoje, irmãos. Não é muito diferente do que nós temos visto hoje dentro das igrejas. Profissões de fé, conhecimento do sagrado, relacionamento com as coisas que são sagradas, separadas e consagradas, mas que na realidade não tem um conhecimento de quem verdadeiramente é o Senhor. E Jesus vai para aquele povo e continua dizendo no versículo 21: eu vou me retirar, mas vocês vão continuar morrendo nos seus pecados. E Jesus, referendo-se ali à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão,
E ele disse assim: vocês vão morrer nos seus pecados, sabe como? Se vocês não acreditarem que eu sou. Se vocês continuarem a subir aqui no templo, vocês podem continuar a sacrificar o que vocês quiserem sacrificar. Vocês podem continuar dizendo que vocês são. Vocês podem continuar dizendo que estão no templo, que conhecem ao Senhor, que vivem para Deus, que são filhos de Abraão. Vocês podem dizer o que vocês quiserem dizer. Mas vocês não serão salvos se vocês não entenderem e se vocês não crerem que eu sou. E aí no versículo 29, eu vou pular um pouco para que a gente possa ir agora para o versículo 30. No versículo 29 ele diz assim: o Pai, ele então não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Versículo 29. Sabe por que o Pai não o deixava só? Porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Eu gostaria que você refletisse comigo algo muito rápido nessa noite. Nós costumamos dizer que o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. O Senhor está conosco porque um dia eu levantei minha mão e eu disse que acreditava em Jesus. E nós costumamos dizer que Ele está conosco. Porém, meus amados amigos e irmãos, sabe como é que Deus ele não nos abandona? Não é porque um dia você levantou a mão, mas é como Cristo fala aqui. Sabe por que o Pai não me deixa só? Sabe por que o Pai não deixava o Filho só? Porque Ele sempre fazia o que lhe agradava. E aí a primeira pergunta vai para mim e para você nessa noite: será que nós temos feito sempre o que agrada ao Senhor? Porque essa é a condição para que o nosso Senhor, o Deus que nós falamos que adoramos e servimos, possa estar sempre conosco e não se afaste de nós. A condição para que o Deus que você diz que ama, o Deus que você diz que serve, o Deus que você diz que vai morar para sempre com Ele, para que Ele esteja com você dia após dia e não te abandone, é que você faça sempre o que lhe agrada. Fazer sempre o que lhe agrada. E aí no versículo 30, vem agora para o texto que nós estamos lendo, ele disse: Jesus dizendo essas coisas, o que é que aconteceu? Veja o que está escrito na sua Bíblia. Quando Jesus disse essas coisas, o que é que aconteceu? Muitos creram nele. Glória a Deus, né, irmão? Né? Só que você vai descobrir comigo uma coisa muito triste. Muitos creram nele. Versículo 31, preste atenção. Eu fiz toda essa introdução para você entender o contexto de tudo, tá certo? O que é que aconteceu, o porquê Jesus estava falando, e agora você vai entender. Depois de tudo que Jesus falou isso, trouxe essa palavra dura, aí todo mundo pensou, muita gente pensou, falou: é verdade, rapaz, esse camarada é mesmo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o Messias, todo mundo creu. Aí Jesus pega, muitos, e aí no versículo 31, Jesus continua dizendo: Jesus dizia, pois, aos judeus que o quê? Jesus estava falando com quem? Com aqueles que disseram que criam nele. Preste atenção e entenda. Versículo 31. Jesus se vira e começa a falar para os judeus, que no versículo 30 disse que depois que Jesus pregou, eles acreditaram e disseram: é mesmo, esse aí é o Messias. Aí Jesus se vira para eles e Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz no versículo 32: e aí, quando você permanecer na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Espera aí, mas eles não tinham levantado a mão? Eles não tinham dito que tinham crido? Aí Jesus vai e fala: mas se vocês permanecerem, se vocês conseguirem permanecer, então vocês vão conhecer a verdade, e aí essa verdade vai libertar vocês. Então você entende uma coisa nesse texto: não é a profissão de fé labial, não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente dizer que acredita. Sabe por quê? O diabo acredita. Não é somente dizer isso, não. Tá certo? Preste atenção no que o Senhor está falando. Não se iluda com isso, meu amigo
que já está tão acostumado em ouvir a palavra, e a nós que temos o costume maravilhoso e bom de estar nesse lugar adorando a Deus, ou em qualquer outro que adore ao Senhor. Mas Cristo volta para aquelas pessoas que diziam ter acreditado nele, dizendo: olha, existe essa condição, vocês só vão ser libertos quando você verdadeiramente conhecer a verdade, e para conhecer a verdade é necessário que vocês permaneçam nela. E aí no versículo 33, quando Jesus diz isso, aqueles que acreditaram nele, veja o que eles falam no versículo 32 ou 33. Então aqueles que tinham acreditado nele respondem: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. E como você diz que nós vamos ser livres? Note aí que o negócio já mudou. Quando Jesus fala isso, aí ele já fala: mas como assim? Como assim ser livre? Não entendendo ele que Jesus não estava falando de ser escravo de uma pessoa. Jesus estava falando de questões espirituais, Jesus estava falando do pecado. Todos nós somos escravos dele, e se nós não estivermos com Cristo, não seremos libertos. A única maneira de ser libertos do pecado é estar em Cristo. E Jesus está dizendo isso, falando: olha, vocês precisam estar na minha palavra, vocês precisam crer em mim, vocês precisam permanecer nela para serem livres do pecado. E a palavra de Deus ainda não conseguia entrar na mente deles, mesmo eles tendo professado Jesus, mesmo eles tendo dizendo que acreditavam em Jesus, eles continuavam não compreendendo a mensagem do Evangelho. E aí no versículo 34, Jesus responde com eles com toda a paciência, dizendo assim: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é o quê? É servo do pecado. Jesus vai e fala: rapaz, vocês não entenderam ainda, não estou falando que vocês são escravos de uma pessoa, eu estou falando do pecado. Será que vocês não entenderam ainda? Jesus vai e explica isso. No versículo 35, ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho, esse sim fica. Então se o filho vos libertar, então verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia. Aí Jesus diz: eu sei que vocês são descendência de Abraão, versículo 37, mas mesmo assim vocês continuam procurando me matar. Sabe por quê? Por quê, igreja? Quem pode dizer misericórdia? Irmãos, quando eu li esse texto e esse versículo em particular, muitas vezes, principalmente nós que temos, a incumbência de trazer a palavra do Senhor, e muitas vezes nós trazemos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor manda trazer, e nem sempre é agradável ser ouvido aquilo que o Senhor deseja que seja dito. Nós às vezes ficamos pensativos: meu Deus, será que o povo vai entender? Será que o povo está achando? O que o povo vai achar? E quando eu li esse texto, eu entendi que por mais que a gente tente falar de uma maneira amorosa e levar ao povo aquilo que o Senhor deseja que eles entendam, a palavra não vai entrar no coração de todos. A palavra não entrará no coração de todos, porque se o próprio Cristo, preste atenção nisso, se o próprio Cristo, que tinha a essência do Deus Todo-Poderoso nele, habitava nele, e ele falava e as pessoas não entendiam, quem sou eu ou qualquer outro que venha falar e todos entendam? Não vão entender, mas somente aqueles que o Espírito revelar, somente aqueles que estiverem com os ouvidos abertos, sensíveis, entendendo a nossa situação, da nossa necessidade de sermos confrontados com essa palavra diariamente, para que essa palavra molde a nossa vida, transforme o nosso pensamento e transforme o nosso coração. Por isso ouça essa palavra, igreja, não porque o pastor Tiago ou qualquer outro pastor que você possa ouvir venha a falar, mas ouça essas palavras, porque são palavras de vida eterna. Essas palavras são as palavras que vêm do próprio Deus. O próprio Deus no meio de nós, quando Ele andou em nosso meio, Ele disse: olha, infelizmente a minha palavra não entra em vocês. E eu quero trazer a memória de vocês mais uma vez, ele não estava falando com pessoas que não conheciam a Deus, ele não estava falando com pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, ele não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra, ele estava falando, por isso que eu fiz bastante ênfase no versículo, que falava que ele voltou para falar com os judeus que criam nele.
com um grupo que dizia que acreditava nele. Essas palavras foram ditas para pessoas que falavam da boca para fora, que acreditavam em Jesus. E Jesus chega para esse grupo e diz: as minhas palavras não entram em vocês. Vocês ouvem, mas as minhas palavras não entram. Versículo 38. Eu falo do que eu vi junto do meu Pai. Vocês fazem o que também viram junto do vosso Pai. E esse versículo aqui, Jesus mesmo vai explicar isso aqui no próprio texto. E a explicação desse versículo está lá no versículo de número 44, e é pesado, mas é necessário que você ouça, para que a partir de hoje nós possamos tomar uma postura diante de Deus, uma postura verdadeira e sincera, de pessoas que realmente ouvem e a palavra entra no coração. E no versículo 44 Jesus diz quem é esse Pai. Você viu quem é o Pai no versículo 44? Vocês têm por Pai quem? Irmão, isso é pesado. Isso não é pregação para dia de domingo. Não é, pastor? Você não está querendo que os visitantes voltem, pastor. Eu quero que vocês voltem, mas vocês voltem sabendo o que estão fazendo, sabendo a quem vocês adoram, sabendo que não podemos estar aqui simplesmente falando que o amamos, mas temos que permitir que essa palavra penetre no coração, transforme o nosso pensamento, transforme a nossa vida, para que aí sim nós possamos andar com Ele, como Jesus falou. Sabe por que Ele não me deixa? Porque na minha vida diária eu faço sempre o que agrada a Ele. Sabe por quê? Porque a palavra dEle está dentro de mim. Eu falo do que eu vi, eu falo do que Ele me disse. E aí no versículo 40, ele fala: mas vocês agora procuram me matar, a mim, um homem que tem vos dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. E quando eu estava refletindo nisso aqui, isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com a maioria dos profetas que falaram a verdade. Isso acontece com os homens e mulheres de Deus que hoje, nesse mesmo instante, espalhados sobre toda a face da terra, estão falando as verdades do Senhor. Mas sabe o que acontece? As verdades não entram no coração. Mas em contramão a isso, existe também nos mesmos locais, nas mesmas cidades, locais onde existem homens que estão dizendo que falam de Deus, enganando o povo, mentindo para o povo, roubando para o povo. Mas sabe o que acontece? Essas palavras entram no coração. E existem multidões e multidões seguindo essas palavras, palavras mentirosas, palavras enganadoras, palavras que vão levar para a perdição eterna. Mas essas palavras entram no coração e alegram os ouvintes. Mas as palavras de Deus, que são verdadeiras, elas são como espada de dois gumes que penetra e divide. Essas palavras, elas não costumam entrar nos corações, porque são duras e dolorosas. Mas eu digo uma coisa para você, permita que essa espada de dois gumes penetre no teu coração, permita que essa palavra penetre na tua alma, permita que ela entre no mais profundo e rasgue o teu ser de dentro para fora, porque essa ferida, a palavra do Senhor diz que Ele mesmo faz, mas Ele também cura. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Aleluia. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí, mais uma vez, aquele povo que dizia que acreditava nele, que já tinha crido nele, fala: nós não somos nascidos de fornicação. Nós temos um pai que é Deus. E olha que eles falam com propriedade. Da mesma maneira existem pessoas que falam da mesma forma, com muita certeza. E aí Jesus volta para eles e diz assim: se Deus fosse o vosso pai, o que é que aconteceria?
me amarias. Sabe o que isso aqui está falando de maneira clara? Não tem como a gente dizer que ama a Deus, irmão, se não obedece a Cristo. Isso é muito simples, não precisa de ter muito entendimento para saber isso aqui não. Jesus está dizendo assim, olha, se realmente vocês abrem a boca e diz que amam a Deus, vocês amariam a mim. Se vocês realmente abrem a boca e dizem que amam ao Senhor, vocês obedeceriam a mim. Então não tem como dizer que ama a Deus, que vive com Deus, que é uma pessoa boa, que vai para o céu porque é bonzinho, porque fez qualquer coisa, porque é bonzinho. Não, tem que obedecer a Cristo, tem que obedecer os mandamentos do Senhor, porque o Pai só vai aceitar a quem vier por Cristo. Um dos versículos mais conhecidos de todos, nós falamos o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quantas pessoas vão ao Pai? Ninguém vai ao Pai se não for por quem? Então como é que pode alguma pessoa ser vivente dizer que ama a Deus se não aceita Cristo? Como é que pode alguém dizer que ama a Deus se não aceita Jesus? E aí eu falo para vocês o seguinte, isso não se trata de religião. Eu sempre falo e repito isso e parece ser cansativo no que eu falo, mas eu quero que você entenda, não é igreja, não é religião, não é igreja missionária, nem qualquer outro nome, mas você tem que entender que se não for por Cristo, não vai a lugar nenhum. E Cristo estava falando aquilo para aquele povo, vocês estão dizendo que ama a Deus, estão dentro da igreja dizendo que ama a Deus, mas vocês não me aceitam. Como é que vocês estão achando que vão chegar onde com isso? Onde vocês vão chegar? E aí ele fala no versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem. Jesus faz uma pergunta, por que vocês não entendem o que eu estou falando? Por que vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Porque vocês, por não poderdes ouvir a minha palavra. Sabe por que vocês não conseguem entender o que eu falo? Porque vocês não ouvem a minha palavra. Irmão, sabe por que tem tantas pessoas enganadas? Tantas pessoas que não conseguem ouvir essa pregação que você está ouvindo hoje, porque é uma pregação que vai nos confrontar nas nossas limitações, nos nossos pecados, nas nossas falhas, para fazermos nos entender o que nós realmente precisamos fazer da nossa vida. Sabe por que a maioria não quer ouvir, não gosta de ouvir, não vai voltar para ouvir? Porque não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós tivermos o costume de ler Bíblia, sabe por que tem tanto crente sendo enganado e pessoas que entram e ouvem a verdadeira palavra e dizem, eu não quero voltar ali mais não quero voltar ali mais, sabe por quê? Porque não lê Bíblia, não lê a Bíblia, espera ler a Bíblia aqui. Você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque é nela que está contida palavras de vida eterna. É nela que quando você ouvir algo como você está ouvindo hoje, o teu espírito, o Espírito do Senhor vai trazer confirmação no teu espírito. Mas como você vai poder testificar que o que você ouve é de Deus, se você nunca ouve a palavra de Deus? Como você vai ter a sabedoria para ouvir e peneirar o que você ouve, se você nunca pega a Bíblia para ler a palavra do Senhor? Como? E aí o versículo 44 é o mais pesado, você já leu, não precisa explanar. Vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E aí, é isso aqui que eu quero que você reflita comigo. Não se firmou na verdade. Repita comigo, não se firmou na verdade. Preste atenção, eu vou voltar um pouquinho no texto. Eu só estou explanando o texto, irmão, nessa noite. Eu só estou explanando o texto. Jesus fala aqui no versículo 44, dizendo assim, sabe por qual foi o problema de Satanás? Ele não se firmou na verdade. E aí,
você entende que Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade e eu sou a vida. Ele não se firmou na verdade. Sabe qual é a maior parte dos nossos problemas espirituais? Essas crises espirituais que nós vivenciamos ela. Olha que eu estou falando nós. Preste atenção, irmão, para que você não fale assim, o pastor está falando da igreja. Essa palavra é para mim. Amém, igreja? O que você está ouvindo está saindo pela minha boca, mas não é minha. E os meus ouvidos têm que estar abertos para isso também. Porque não é para você, é a começar de mim que estou aqui em cima. Até o último que está lá atrás. E Jesus fala assim, sabe qual foi o problema de Satanás? Ele não se firmou na verdade. Sabe qual é a nossa dificuldade? Nós estamos tendo dificuldade em nos firmar na verdade. Estamos andando cambaleantes. Temos andado cambaleantes. E o Senhor tem nos chamado para nos firmar na verdade. O chamado de Deus para mim e para você, meu irmão, e meu amigo que está ouvindo essa palavra nessa noite, é para você também. O chamado de Deus para você é que você se firme na verdade. Se firmar na palavra do Senhor. E aí ele fala no versículo 45: eu vos digo a verdade, mas vocês não me creem. Eu estou falando a verdade, mas vocês não querem acreditar nela. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, então por que vocês não acreditam? E aí, abra sua Bíblia em Hebreus 7, por favor. Hebreus 7, não feche João. Hebreus capítulo número 7. Jesus fala assim: quem dentre vocês me convence de pecado? Você nota que essa pergunta Jesus fez para eles, não foi? Quando chegaram com a mulher adúltera, falou assim: tá bom, não tem problema não, quer matar? Mas faço uma pergunta a você: quem não tiver pecado, atira a pedra. E aí ninguém teve condição de atirar a pedra, porque entenderam que não havia absolutamente ninguém ali que tivesse nessa condição. Agora Jesus pega na mesma situação e diz assim: agora é o seguinte, eu quero que vocês agora, eu fiz uma pergunta a vocês, ninguém se pronunciou. Mas agora, se você pode se pronunciar, diga, quem é que pode me convencer de algum pecado? E aqui em Hebreus 7, versículo de número 26, diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, ele era o quê? Santo, ele era o quê? Inocente, ele era mais o quê? Imaculado, ele era o quê? Separado dos pecadores e feito o quê? Esse é o meu Senhor e o teu Senhor, aleluia. É esse Deus que nós servimos, sim ou não, igreja? É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que você subiu a essa casa hoje para glorificar, adorar e exaltar o seu nome. É um Deus santo, é um Deus inocente, é um Deus imaculado, separado do pecado e mais sublime do que o céu. Oh, glória! Aí eu pergunto a você: será que esse Deus não é digno da tua adoração, do teu louvor? Será que esse Deus não é digno de que você dê a Ele o seu melhor? Será que esse Deus não é digno que você viva para Ele da melhor maneira que você pode viver nessa terra? É o mínimo que nós podemos fazer por Ele. É o mínimo. Esse Deus, aleluia, era esse que estava no meio dessa congregação, falando essas palavras tão duras, mas o desejo que ele tinha era que as palavras pudessem entrar nos corações, mas ele sabia que infelizmente alguns não entrariam. E aí ele fala no versículo 47, quem é de Deus, o que é que faz? Eu quero que você leia a Bíblia comigo, irmão, não quero que você olhe para mim. Quem é de Deus faz o quê? Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmão, o meu desejo nessa noite é que essa palavra, por mais dura que seja, que vocês escutem essa palavra. Porque se houver alguma alma aqui nessa noite que escutar essa palavra, sabe o que significa? Você é de Deus.
Você é de Deus. Agora, se porventura você ouvir essa palavra, porque eu estou simplesmente repassando para você o discurso de Cristo no templo, eu não estou acrescentando e eu não estou retirando. Se Cristo andasse nos nossos templos hoje, se Paulo andasse nos nossos templos hoje, a pregação não seria diferente. Sabe por quê? Eu estou simplesmente lendo a Bíblia para vocês. Se você for de Deus, você vai sair daqui hoje entendendo que não teve uma palavra nessa pregação que fosse uma mensagem que o pastor fez. Não tem esboço aqui. Eu estou lendo a Bíblia para você. Se Jesus estivesse no templo, era esse tipo de pregação que você ouviria. Se Paulo estivesse nos templos hoje, era esse tipo de pregação que você ouviria. E sabe o que aconteceria? Estaria vazio, porque poucos gostariam de ouvir isso. Mas essa mensagem não tem título, essa mensagem não tem esboço. Sabe por quê? Essa mensagem não fui eu que fiz. Foi uma pregação de Cristo no templo em Jerusalém. Você continua amando Ele? Podia sair daqui, pastor hoje. Se você sair daqui falando do pastor, é porque você não entendeu nada, a palavra não entrou no teu coração. Sabe por quê? Não tem nada aqui a não ser leitura da Bíblia para você entender o que Jesus fazia em Jerusalém. O que é que saía da boca do teu Senhor, a quem você diz que é o teu Senhor e é o meu Senhor. Essa era a pregação dele, esse era o ensinamento dele, e isso as pessoas não querem ouvir. Significa que não seria muito diferente do que foi há mais de 2000 anos atrás. Se ele viesse hoje, não seria diferente absolutamente nada. Poucos seriam que gostariam de ouvir esse sermão. Pouquíssimos. Mas eu espero, nessa noite, que eu e você aqui possa ouvir as palavras de Jesus e possa permitir que elas entrem no nosso coração. Porque aí sim, nós seremos de Deus. O versículo 47 diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se você é do Senhor nessa noite, por mais que isso doeu o teu coração, apertou a tua alma e te confrontou com muitas coisas, essa foi a mensagem de Jesus naquele dia no templo em Jerusalém. E se você tivesse tido o privilégio de estar lá, seria isso que você teria ouvido. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E Ele fala as mesmas palavras para mim e para você hoje. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, tome essa palavra e ouça. Aí sabe o que acontece? As pessoas nem param para pensar nisso que eu acabei de falar para vocês. Se eu tivesse terminado a pregação, talvez alguns iriam sair daqui e falar: rapaz, mas o pastor pregou hoje, veja. Seria esse o pensamento. Poucos teriam falado assim: o pastor simplesmente leu a mensagem de Jesus em Jerusalém. Essa foi a pregação de Cristo naquele dia. E é por isso, preste atenção, em mais uma observação que eu vou fazer no texto. É por isso que aqueles que disseram que criam nele, depois que ele fez essa pregação, na atitude voltaram atrás. Foi dura. Não era isso que eles estavam esperando. E eles já tinham dito que criam nele. Mas depois dessa mensagem, que vocês também ouviram hoje, Jesus falou: sabe uma coisa? A minha palavra não entrou em vocês. Vocês disseram que me aceitaram, vocês disseram que criam em mim. Mas sabe o que aconteceu? A minha palavra nunca entrou em vocês. Vocês nunca escutaram a minha palavra. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém, igreja? E eu vou terminar com essas palavras de Cristo.
em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se nessa noite você puder guardar a palavra do Senhor, a mesma mensagem que Jesus fez em Jerusalém, foi trazida para você nessa noite. E se você tem ouvidos, ouça a palavra dele. Se você é dele, você vai guardar a palavra dele. Se você é dele, você vai ouvir isso, você vai reter isso, você vai sair daqui refletindo nisso e dizendo: Senhor, me ajuda a viver isso, me ajuda a botar isso em prática, para que eu possa abrir a minha boca e ter certeza, como Cristo falou. Sabe por que o Pai está comigo? Sabe por que o meu Deus anda comigo? Porque eu tenho lutado para fazer o que agrada a Ele. Somente assim você vai poder abrir a boca e dizer que Deus é contigo. Que você guarde essa palavra no teu coração. E você, meu amigo, hoje, ouça as palavras de Cristo. Ouça. Não seja como aquele grupo que ouviram, acharam ruim e não quiseram. Mas seja dos poucos, que a palavra do Senhor diz que serão poucos os que entram pelo caminho estreito. Mas mesmo assim poucos ainda entrarão. E graças a Deus por isso. E que nós possamos ser um dos tais que entrem nesse caminho estreito. Amém?